Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Capricórnio, para o começo aqui do mês de julho. A leitura para julho, para o signo de Capricórnio, julho de 2026, já está no canal. E essa é uma leitura que eu vou fazendo em sequência, eu vou fazendo outras leituras até chegar ao fim do mês, para saber se muda alguma coisa na energia, para entender melhor as coisas que estão acontecendo. Essa leitura também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus em Capricórnio. E eu vou começar, capricornianos, pela energia inicial, para o começo desse mês de julho, como que as coisas vão estar se desenvolvendo. Capricórnio, a energia para esse começo do mês aqui é uma energia que coloca vocês, na verdade, buscando um espaço na qual você consiga produzir, ou um espaço na qual você consiga ter tranquilidade. Seja para produções, né? Produzir um projeto, um novo negócio, seja um espaço na qual você tem tranquilidade para pensar, para se relacionar, para se organizar. Então mostra que você está fazendo essa busca. Ao mesmo tempo, tem certas emoções que elas estão vindo afora. Provavelmente coisas que você já estava guardando há um bom tempo. Então fala de maus entendidos, ou certas inseguranças, ou até de fato coisas que você ainda não conseguiu em algum momento desabafar, tudo isso vindo à tona, porque tem coisas que precisam ser esclarecidas para o seu bem melhor, para o seu bem maior e para também a sua autoestima, para a sua qualidade de vida. Então fala sobre você liberando aqui esses sentimentos. Um outro ponto aqui também vem falando sobre aquilo que você tem pretensões, né? Tudo que está relacionado aos seus desejos. Tem algo se concretizando aqui. Mas ainda assim, Capricórnio, é importante ressaltar o seguinte. Essas emoções que você vem aguardando por muito tempo, que elas vão vir à tona de alguma forma, seja pela sua própria vontade de compartilhar, seja porque alguma coisa no externo gera algum tipo de gatilho, toda essa energia, na verdade, todo esse contexto é para ajudar você a chegar numa compreensão não só de si, mas para conseguir liberar coisas que não estão somando na sua vida, que não estão fazendo bem nesse momento para você. Então não é só uma liberação de sentimento para resolver um conflito interno. É uma liberação de problemas, é uma liberação de algum tipo de trauma para você conseguir seguir mais consciente, mais firme na sua vida. Energia complementar. Com a energia complementar, isso pode representar tanto uma figura feminina importante na sua vida, quanto isso pode representar você. Então é importante adaptar agora. Eu não vou usar com vocês, eu acho até uma certa crueldade, quando alguém passa por uma coisa extremamente difícil e ficar tentando justificar esse acontecimento usando coisas religiosas ou até mesmo usando palavras como não, isso vai passar. Às vezes temos que ter uma sensibilidade, uma compaixão para com o sentimento do outro. Se essa energia representar você, Capricórnio, conforme alguns sentimentos eles vêm à tona, eu vejo assim, você ouvindo das pessoas como se fosse fácil lidar com tudo que você vivenciou no momento. E essas pessoas, elas consideram isso fáceis porque elas não passaram pela mesma coisa. Elas nunca lidaram com isso. Então é mais fácil falar, né, do que se colocar no lugar de fato. E
você pode estar tentando manter uma certa força sobre essa situação. Né? Por exemplo, eu sou forte, eu suporto. Só que suportar, tentar ser forte a todo momento, te rendeu um acúmulo de emoções mal resolvidas. Então você vai ter essa oportunidade agora de se posicionar e colocar isso para fora, mesmo que isso considere você ter que terminar relações, se afastar de pessoas aqui. Em outra ocasião, essa pode representar uma energia feminina na sua vida, que você considera essa pessoa muito forte. Você considera essa pessoa como se ela suportasse as coisas, como se ela segurasse, né? Você identifica essa mulher como alguém muito forte. Só que também é uma mulher que guarda muito sentimento, guarda muitas coisas e tem algo que vem à tona aqui para você em relação a essa energia, que pode fazer com que você mude praticamente toda a percepção que você tinha sobre essa pessoa, ou sobre o que você achava que essa pessoa sentia ou mantinha. Então, tem esses dois sentidos energéticos aqui. Energia espiritual. Fala sobre potencial. Então, esses sentimentos que estão saindo são sentimentos que foram guardados por um longo período e que isso às vezes estava impedindo você de atingir o seu potencial. Estava impedindo você de avançar, sabe? Explorar mais além. E aí o espiritual, no momento que essas emoções elas começarem a vir à tona, que essas coisas forem tratadas diretamente, o espiritual ele vai ajudar você a identificar esse potencial. Seja se eles vão transmitir isso para vocês através de sonhos, através de presságios, através de sinais no dia a dia, ou até você conversando com pessoas, mas é como se eles fossem aproveitar o momento para mostrar o potencial que você tem em uma situação, Capricórnio. Energia que vem aqui no alerta. O que vem no alerta de vocês está relacionado com dúvidas, né? Às vezes ficar muito ali confuso, ou demorar demais para tomar, às vezes, uma decisão. Aqui não está dizendo assim que você tem que agir com pressa, mas não é momento de ficar preso em dúvidas. Às vezes você tem tudo ali, toda a situação ali à sua frente e tudo que você tem que fazer é lidar com isso. Essa é uma energia também que fala assim sobre coisas passageiras e que às vezes vem uma situação que ela acontece ali, mas depois ela passa, você não tem que absorver, você não tem que dar uma atenção maior do que deveria para isso, e você pode estar demorando mais tempo concentrado ou concentrada nisso do que deveria. Então, por exemplo, acontece uma coisa pequena, eu torno aquela coisa pequena uma coisa maior, e eu passo semanas, meses pensando nisso, ou tendo comportamentos baseados nesse acontecimento, quando na verdade é uma coisa passageira, uma coisa insignificante, que nem vale o seu tempo, sua atenção ou sua energia. Só que como existe uma questão muito sentimental aqui, pode ser que as coisas estejam indo mais a fundo do que deveria. Tudo bem? Vamos seguir. Qual que está sendo a percepção das pessoas em relação a você? E é importante dizer aqui também, né? Às vezes nós acabamos ali nos comparando à força de alguém, né? Porque vale a pena mencionar isso aqui. Às vezes você está olhando uma outra energia e pensando assim, nossa, como essa pessoa é forte. Depois de tudo que essa pessoa passou, ela continua ali mostrando firmeza, mostrando força. E às vezes essa pessoa ela nem se sente assim. Isso é uma imagem que você tem da pessoa, mas ela nem se sente assim. E talvez algumas coisas que você fique sabendo faz você ter uma percepção diferente. Capricórnio, as pessoas estão vendo vocês nesse momento
como pessoas que trabalham bem em equipe, são pessoas caprichosas, pessoas que demonstram uma certa responsabilidade com aquilo que está fazendo, pessoas que são responsáveis no dia a dia, até responsáveis em relação ao tratamento, em relação ao outro. Essa é uma energia que também fala sobre inteligência, pessoas que estão sempre compartilhando ideias, resultados, que estão sempre construindo coisas juntos, fazendo coisas juntos. Então as pessoas estão com uma boa percepção ao seu respeito. Energia que vem na parte mental. Mentalmente, vocês não estão agindo impulsivamente. A energia ela fala sobre precauções, né? Fala sobre prudência. Eu só vou agir quando eu tiver certeza, né? Então, imagine que você comprou um terreno e você só vai pisar naquele terreno a partir do momento que a sua casa, a sua estrutura for construída, porque você precisa ter certeza que essa estrutura vai ser erguida com segurança. Então, isso vai funcionar para os relacionamentos, isso vai funcionar para as relações profissionais, isso vai funcionar até para novas ideias. Eu preciso ter certeza que esse espaço aqui é seguro, para que então assim eu vá até lá, ou eu ofereça isso, ou eu dê uma chance para isso. Energia emocional. Energia emocional, eu vejo assim, que vocês estão sendo muito receptivos, gentis. Tem alguém que você tem muito sentimento, ou que existe algum tipo de apego emocional, mas também tem situações de idas e vindas aqui. Ou você está lidando com uma pessoa que fica entrando e saindo da sua vida constantemente, ou uma pessoa que uma hora mostra interesse e depois mostra desinteresse, ou essa é uma emoção que parte de você, que no caso seria uma emoção que está oscilando. Uma hora você está bem, daqui a pouco você já não está mais, uma hora você está animado, animada com algo, daqui a pouco você já está desanimado com a mesma coisa que te animou há poucos dias. Mas lembra que eu falei sobre uma energia feminina, que existe alguma questão emocional? Essa energia ela sai aqui novamente. Então, existe algum tipo de apego, algum tipo de observação, de sentimento ligado a essa energia. Energia espiritual. Baralhar novamente, Capricórnio. Energia espiritual. Na parte espiritual, fala sobre decepções. Mas não é que a espiritualidade esteja te desapontando. Eu creio aqui, Capricórnio, que talvez sejam pessoas vinculadas a alguma questão religiosa. Infelizmente, grande parte das pessoas, vamos dizer, a maioria, no sentido coletivo, elas conhecem algo através de outras pessoas. Então, assim, se eu quero, por exemplo, conhecer a Cristo, eu busco, às vezes, uma religião cristã, eu busco um padre ou um pastor para me ensinar sobre isso. Se eu quero aprender sobre os orixás, eu busco um pai de santo ou filhos de santo, né, que são envolvidos no meio, pessoas com essa religião, para me ensinar sobre esses orixás. E, às vezes, essas pessoas que nos apresentam isso são seres humanos falhos. Não são perfeitos, independente do que carregam como religião. São seres humanos falhos. E às vezes nessa falha, ou por às vezes acabar se perdendo naquilo que está fazendo, acaba te orientando errado, acaba trazendo problemas, acaba gerando coisas ruins para você. Ou o entendimento sobre a própria espiritualidade de uma maneira muito banal, né? Ou até muito com uma energia muitas vezes de discriminar.
E aí você acaba se desapontando e você não consegue, às vezes, naquele momento, diferenciar uma coisa da outra, ou separar, na verdade, uma coisa da outra. Então eu sinto que no mês de julho, né, bem aqui no começo do julho, tá acontecendo coisas nesse sentido. Eu vejo uma coisa ruim acontecendo e eu fico me perguntando por que que as coisas boas deixam isso acontecer. Então, às vezes você está visualizando alguma coisa que você pode considerar grave, uma coisa que você pode considerar importante, e você pode estar se perguntando por que que as pessoas boas deixam isso acontecer, ou por que que os religiosos não se juntam e resolvem isso, ou por que que Deus não ajuda nisso. Então, existem coisas que estão neste momento, então isso é muito importante que vocês escutem e que vocês reflitam. Nesse momento, pode haver situações que estejam confrontando a sua fé. E isso está sendo confrontado pela maneira como as pessoas estão te apresentando as coisas, não porque a espiritualidade fez algo de ruim para vocês. Tá? Então isso é importante que vocês compreendam. Energia do alerta, que fala sobre dúvidas, né? Você às vezes dando uma atenção maior para coisas que são passageiras ali. Isso só acaba atrapalhando sua visão de futuro. Às vezes até uma certa ansiedade, mas essas dúvidas elas só ficam fazendo você ficar parado ou parada, olhando para a mesma coisa e não visualizando o que precisa ser visualizado para o seu futuro. Você fica tempo demais parado ou distraído com coisa que não vale a pena, sabe, Capricórnio? E isso toma tempo e toma energia também, tudo bem? Vamos seguir. Como que vocês estão lidando com as pessoas de fora? Fala sobre comunicação. Então você não está demorando aqui para corresponder. Você recebe uma mensagem, você responde. Alguém te pede para fazer alguma tarefa ou tomar diante de um serviço, você toma adiante, mostra muita agilidade, então você está correspondendo, está se comunicando, está sendo uma pessoa extremamente efetiva aqui. E isso está fazendo com que as pessoas sintam que é bom trabalhar com você, porque você é uma pessoa responsável, que é bom se relacionar, porque você não deixa eles nas mãos, de alguma maneira você está sempre ali dando atenção, sempre ali respondendo. Fala de muita comunicação a longa distância, tá? Acontecendo também. Como que você está lidando com a questão do seu pensamento aqui? Você precisa sentir se o espaço é seguro porque você não quer lidar com enganos. E tá tudo bem. E eu acho que é o normal. Aqui é como se você falasse, eu sinto que tem mentira ali. Eu sinto que tem alguma coisa que pode vir tentar sabotar, então eu tô prestando atenção, eu tô observando antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma atitude, se tratando do que eu quero. Até se você tá começando um novo relacionamento, você tá, às vezes, até testando a pessoa para saber se ela é digna da sua confiança de alguma forma. Energia emocional. É interessante porque, assim, essa energia emocional, né, como você está lidando com tudo isso? Tem algo que está sendo oferecido para você. Pode ser que alguém esteja te oferecendo sentimentos. Pode ser que você precise assumir uma independência emocional ou uma independência em algo na sua vida. Só que mostra que você ainda está muito apegado ou apegada ao que você tem ou com quem você está. Então, por exemplo, eu me acomodo emocionalmente nessa relação, nessa situação, porque eu já conheço a pessoa, eu sei os defeitos, as qualidades, eu sei do que essa pessoa é capaz de fazer por mim, e isso faz com que eu acabe não reagindo para novas oportunidades. Então eu fico parado ou parada, às vezes até uma sensação de estagnação. Tem alguma coisa que está sendo oferecida, mas você pode estar realmente olhando o que você já tem e não se dando a oportunidade para coisas novas. Né? Aqui realmente eu sinto que tem algo sendo oferecido e alguém não está olhando para isso porque está muito concentrado no que tem aqui.
ou na vida que leva. Como que você está lidando com a questão espiritual? Existe assim julgamentos, né? Quando eu senti a energia, eu já tinha ideia de que não era uma coisa espiritual acontecendo, que vinha de espíritos, eu quero dizer, que estava vindo de pessoas. Sabe, existe muito julgamento, existe muita coisa acontecendo, muita gente envolvida aqui querendo ser dono da verdade e esquecendo de olhar com amor para o seu próximo. Né? Às vezes aqui as pessoas elas querem responder por forças espirituais sem ter esse tipo de sintonia, né? Às vezes eu quero dizer que Jesus Cristo quer isso, sendo que eu não tenho nenhuma autoridade de dizer se ele quer ou não, e às vezes eu quero que a pessoa faça o que eu acredito e não o que de fato foi um ensinamento dele. Então existe muita coisa aqui, muito confronto nessa parte espiritual acontecendo. E você às vezes se decepcionando aqui. Mas eu sinto que isso é para você se redimir com a sua vida espiritual da maneira certa, Capricórnio. Mas não posso deixar de mencionar que o fato de você estar vendo algumas coisas acontecer e sentir que não tem coisa boa ajudando, isso está fazendo você criar um julgo aqui. Energia do alerta, como que você está lidando com isso? Você está se mantendo resistente. O que me parece aqui é o seguinte: eu não estou fazendo nada para mudar, eu só estou olhando tudo, sentindo tudo, mas não estou reagindo a absolutamente nada, porque eu estou resistindo ao que eu tenho, eu estou confortável no que eu tenho, ou talvez eu tenha pelo menos uma ideia de que eu acho estar confortável. E se você às vezes está esperando que a espiritualidade venha e te traga uma solução e isso não está acontecendo, pode ser que você fique se perguntando por que eles não estão fazendo nada a respeito. Mas na verdade você precisa levantar e tomar uma ação, se for essa a ocasião. Você precisa voltar a acreditar no seu potencial de alguma forma. Em algum momento isso ficou travado aí na linha do tempo, vamos dizer assim. Mas tem possibilidade de solução. Então esse começo do mês vai ser um mês bem confuso e às vezes você vai realmente ficar com aquela sensação que está entre a cruz e a espada, que não sabe muito bem o que fazer. Mas você vai ter indícios aqui de que algo está sendo oferecido para te tirar dessa sensação. Vamos seguir então. Vou falar para vocês, Capricórnio, a respeito dos signos que se apresentaram aqui na leitura de vocês. Na parte externa, eu tenho energias mais jovens de Áries, Leão e Sagitário, e também pode se tratar de pessoas que são inexperientes, né? Ou que começaram, ou são estagiários, né? Por exemplo. Então, na parte profissional, pode se tratar de estagiários ou pessoas que são inexperientes na empresa, porque ainda está se adaptando, porque ainda vai pegar experiência. Vejo vocês lidando com essas pessoas, orientando, ajudando elas, mostrando para elas como que as coisas são feitas. Se for filhos ou se for alguém que você se relaciona mais jovem, você está ajudando, vocês estão se ajudando, na verdade, cada um está colaborando um com o outro. Então mostra você ajudando em alguma questão, você conversando, você aconselhando essas energias, né? Fala de muita interação entre vocês. Mas tá tudo bem. Na parte mental, eu tenho energia de Touro, Virgem ou Capricórnio. Você tá um pouco em dúvida, porque assim, da mesma forma que você sente uma segurança, você também tá meio desconfiado ou desconfiada de alguma coisa. Você vai procurar resposta, você vai procurar a verdade, né? Você quer ter certeza se essa pessoa mentiu ou enganou você de alguma forma. Então você vai investigar, você vai observar para depois tomar uma decisão. Na parte emocional, eu tenho Câncer, Peixes e Escorpião. Fala de trocas emocionais, às vezes aquela sensação de proteção,
mas pode acontecer de você estar muito apegado ou apegado a essa energia, ou sentir que essa energia ela proporciona algum tipo de conforto, algum tipo de estabilidade aqui. Tem alguma coisa sendo oferecida, falando assim, Capricórnio, aqui está a sua independência, Capricórnio, aqui está essa nova oportunidade de você fazer alguma coisa que seja bom e especial para você, tá aqui. Só que você está se sustentando muito na ideia de que essa pessoa vai estar ali para você para sempre ou que essa pessoa sempre vai continuar fazendo tudo por você. E talvez aqui até o próprio espiritual está falando, olha, vamos movimentar as coisas, não dá para ficar parado ou parada aqui. Na parte espiritual eu tenho energia de Gêmeos. Existe alguma decepção com essa energia. Decepção que acontece porque é uma energia que você fez um julgamento errado, né? Você poderia ter pensado que essa energia ela ia proporcionar alguma coisa, não proporcionou isso e agora você fica meio ressentida com tudo isso. Na parte de alerta eu tenho energia de Leão, que fala sobre estar resistindo às circunstâncias dessa relação, pouco planejamento sendo colocado em questão, porque fala que isso acaba adiando coisas para o futuro de ambas as pessoas principalmente. Então assim, Capricórnio, não tá uma energia ruim, mas também não tá uma energia excelente. Essa é mais uma energia de você fazer uma visão mais apropriada do que você está vivendo. Porque como fala que você precisa acreditar mais no seu potencial, é olhar para o seu entorno e ver o que hoje restringe você de acreditar em si mesmo. Se é o apego que você tem a alguém, se é o medo de se magoar, se é a decepção que você tem em alguma área da sua vida. Porque isso tudo vai vir à tona para que você se libere. Pode ser que doa, pode ser que não, mas vai vir à tona para que você libere aqui, tudo bem? Então é isso, Capricórnio, muito obrigada. Eu desejo para vocês um bom início de julho e eu falo com vocês na próxima leitura. Se cuidem. Tchau, tchau.